Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja no seu coração, esteja na sua casa, com toda a tua família. E eu sempre gosto de abrir o programa desejando a paz de Jesus, um cumprimento que, desde que eu entrei na igreja, isso em 1989, ali pelas portas da Renovação Carismática Católica, que a gente se acostumava a encontrar os nossos irmãos do grupo de jovens e a paz de Jesus, a paz, aquele cumprimento, aquela saudação que a gente faz dentro da missa, né, a paz, desejando a paz, porque muitas vezes é só o que nós queremos. Né? A gente às vezes está passando por tribulações, dificuldades, e a gente olha assim, procurando alguma coisa e se apegar e dizer assim, eu só queria ter um pouquinho de paz. Pois bem, nós desejamos, não somente eu, que estou falando com você, mas toda a nossa equipe aqui do estúdio, do programa Ruá, que está começando agora, deseja para você, que vai receber esse programa, que vai assistir esta gravação, que vai acompanhar conosco, seja por qual meio for, que a paz do Senhor esteja contigo. O próprio Jesus, quando se apresenta no meio dos seus apóstolos, depois da sua ressurreição, ele entra e diz, a paz esteja convosco. Esta mesma paz, a paz de Jesus, é que nós sempre desejamos que esteja contigo, com aquelas pessoas que te são queridas ao coração. E eu te convido agora mesmo, onde quer que você esteja, se você tem essa possibilidade de rezar, fechar um pouco seus olhos, junto comigo eu também vou rezando, e nós estamos aqui fazendo um teatro. Quando eu estou rezando aqui, eu estou rezando de verdade, mesmo, para que lá as pessoas que eu estou pensando, os meus familiares, colegas de trabalho, meus amigos, as pessoas que estão precisando de emprego, precisando de saúde, precisando de paz, que estejam sendo alcançadas pela graça de Deus. Eu faço parte do grupo de WhatsApp do programa 100% para Jesus, então a gente vai acompanhando ali os pedidos de oração entrando, e aí eu coloco todas essas pessoas que acompanham os nossos programas, as pessoas que acompanham o programa A Hora da Misericórdia, pedem a sua oração também. As pessoas que acompanham nas quartas-feiras, às 11 ao meio-dia, pela rádio e também pelo canal da Frater, no YouTube, 100% para Jesus, especial de intercessão. Sobre todas estas, nós nos colocamos agora diante de Deus e pedimos a paz do Senhor, a graça que elas precisam, emprego, saúde, restauração, tranquilidade no seu ambiente de trabalho. Nós pedimos agora isso. E eu convido você, na unção do Espírito Santo, assim, você que pelo batismo é sacerdote, profeta e rei, faça uso dessa unção profética e reze, peça, interceda, como Moisés uma vez intercedeu pelo povo junto a Deus. Senhor, se tivessem 10 justos, destruirias a cidade e o justo com o pecador? E aí o Senhor disse, não. Se eu encontrar 10 justos, não destruirei a cidade por causa dos 10 justos. E ele não encontrou, acabou tirando a família de Ló e acabou destruindo ali Sodoma. Mas nós rezamos e intercedemos e pedimos. E eu te convido para rezar junto. Sabe, de verdade, que essa graça aconteça. Que o Ruá, o sopro de Deus, o hálito de Deus que entrou pelas narinas daquele homem de barro que Deus tinha construído, que Deus tinha feito, da sua imagem e semelhança, o Ruá que entrou ali e deu a vida, esteja entrando agora. Na tua vida, pelas tuas narinas, o teu coração, fazendo de nós, de mim, de você, de cada um, ser vivente no Espírito Santo e também as pessoas que nós rezamos, que nós pensamos. Muito obrigado para você que é nosso colaborador fraterno, sempre, sempre, muito obrigado. Você que tira um pouco daquilo que é seu e doa para esta obra, para que a gente possa evangelizar. Você fez este sonho, o Tabernáculo de Deus, tornar realidade e estar trabalhando e evangelizando. Obrigado para você que reza por nós. Reza. Quantas pessoas rezam? E eu sempre procuro dizer assim, eu conto com a tua oração. A Patrícia, uma moça que fez um comentário do último programa dizendo que gostou. Patrícia, muito obrigado pelo teu comentário. Deus te abençoe. E eu conto sempre com a tua oração. Não somente eu, mas toda a nossa equipe. Toda a fraternidade, contamos com a oração de vocês que são atingidos pelo programa. Rezem por nós e nós rezamos por vocês. Nossos irmãos lá do Ceará, Rede Mariana de Evangelização, rezem por nós. Nós rezamos por você e assim a gente vai caminhando. Como eu vi no curso que eu estou fazendo de ressurreição em ressurreição, de luta em luta, e assim a gente vai.
E hoje, sabe, neste programa, eu gostaria muito de verdade que ele atingisse você que tem tanto tempo de caminhada, talvez mais do que eu. Eu tenho aí mais de 30 anos de igreja, graças a Deus. Quando eu entrei, tinha pessoas que ainda estão na caminhada, que é uma bênção acompanhar esses irmãos. E muitas pessoas entraram também. Talvez você já seja da igreja há mais e mais tempo, já tenha feito bodas de ouro na caminhada. Que bênção, que alegria. Mas esse assunto, eu gostaria que atingisse você também. E se você recebeu o programa, você que não tem caminhada de igreja, você que não está afastado dos sacramentos, não vai à missa muito e tal, eu gostaria que você também fosse atingido, porque esta palavra, aquilo que eu vou tirar aqui do Catecismo da Igreja Católica, das Sagradas Escrituras, tem uma parte que eu vou ler aqui do celular, de um site, tudo eu gostaria de verdade que atingisse você, sabe, chegasse até o seu coração, como chegou no meu. E quando eu falar do tema que eu vou falar agora, você assim que tem muito tempo, por favor, continue acompanhando, porque você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Demais, tem retiros sobre isso, pregações sobre isso. Já tivemos, sabe, quantos livros que falam sobre a oração. Eu já fiz programa aqui que eu falei sobre a oração silenciosa, a oração de meditação, mas hoje eu gostaria de verdade mesmo que, sabe, essa oração que eu vou falar aqui para você, ela atingisse você, fosse renovada no seu coração, como renovou no meu enquanto eu lia, rezava, preparava, pensava nesse programa, de verdade. E eu desejo mesmo que tenha sido a vontade de Deus e que esta oração renove em você, renova de verdade. Porque nós precisamos ter vida de oração. Nós que somos cristãos. Você que ainda não é, aquilo que eu falei antes, né? Você não está tendo vida de igreja, não tem frequentado sacramentos, não vai à missa, nunca foi num grupo de oração, talvez, nem sabe o que é. Está ouvindo falar que grupo de oração, as pessoas se reúnem ali para rezar. Mas eu digo para você também, que você precisa de oração. E antes que você já diga ali aquele argumento que a gente sempre ouve, não, mas eu rezo em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares. Sim, efetivamente, em verdade, Deus está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. Depois da sua ressurreição, ele inaugura um novo tempo, o tempo dele em todos os lugares em que nós abrimos o coração para ele. Todos os lugares ele está. Toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse o Senhor. Ele está em todos os lugares, mas eu digo para você, na igreja, no templo, é o lugar específico para nos encontrarmos com ele. E também na sua casa, no seu quarto, num tempo que você vai dar específico para isso, você vai ter um encontro assim, pessoal. Assim como nós precisamos ter encontros de verdade com as pessoas que nós amamos, e a pandemia nos ensinou muito isso, porque nós continuamos com os nossos meios digitais. Né? Nós tínhamos ali o WhatsApp, nós tínhamos o Instagram, aconteceram lives sem fim de todos os tipos de assunto, toda hora tinha live de tudo que é coisa. E nós tínhamos também as chamadas de vídeo para falar e ver, escutar as pessoas que nós amamos. Mas agora que está passando, a gente está sentindo aquele gostinho da presença. E como dizia para nós o padre Ladislau, e disse muitas vezes, o amor exige presença, presença, presença. E hoje eu vou partilhar contigo sobre a oração. E quero, no final, assim, mais para o final do programa, passar para você algumas dicas e falar para você como nós temos as lutas, as nossas batalhas para a gente conseguir rezar, aquilo que nós enfrentamos e que muitas vezes nos afasta da oração, como nós temos dificuldade em manter uma vida de oração, manter assim uma rotina de oração, manter uma disciplina de oração, como nós temos essa dificuldade, como é que a gente faz para vencer? Você acha que isso é uma batalha que nós temos só de agora? Pois ela já estava aqui escrita no catecismo. Nós já temos essa luta desde que o pecado entrou no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, em que aquele casal, Adão e Eva, viviam na presença de Deus, e que o pecado entra no mundo e Adão e Eva se escondem de Deus, desde lá, quando nós devemos procurar o Senhor, aí é que nós nos escondemos. E quando nós devemos falar, nós nos calamos. E quando nós devemos calar, nós falamos, porque o pecado entrou e trouxe um desequilíbrio no nosso relacionamento com o Senhor. E oração nada mais é do que o nosso relacionamento com Deus. Na primeira sessão
da oração na vida cristã, no item 2558, parágrafo 2558 do Catecismo da Igreja Católica, ele tem uma seção totalmente aqui, as últimas páginas do Catecismo, ele é dividido em 4 partes. A última parte do Catecismo é específica, toda ela, sobre a oração na vida cristã. Ela é toda sobre a oração. E ela vai desmembrando ali para nós o Pai Nosso. Então ela começa dizendo assim: grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos e o celebra na liturgia sacramental, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo, no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, o celebrem e dele vivam, numa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Algumas coisas eu quero deixar bem claras assim para nós. Se você já é da igreja, você sabe o que eu vou dizer. Se você não é, eu quero deixar bem claro. Primeira coisa, a nossa oração não é para uma força, não é para um poder, não é assim, simplesmente para um espírito que rola. Não. Nós nos relacionamos com uma pessoa. Uma pessoa espiritual, mas é uma pessoa, porque Deus é puro espírito, mas é uma pessoa, em 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é uma pessoa. Isso precisa ficar muito guardado, gravado, assim, internalizado dentro de nós, enraizado dentro do nosso coração. Quando nós nos colocamos para rezar, nós nos colocamos para falar com alguém. Alguém nos escuta. Nós não estamos falando assim ao léu, nós não estamos fazendo assim simplesmente uma meditação e repetindo palavras para que a gente acredite a força daquela repetição de palavras. Não, nós estamos nos relacionando, estamos nos comunicando verdadeiramente, de fato, em verdade com alguém. E esse alguém é o nosso Deus, é o nosso Criador. E Ele, quando nos fez, colocou dentro de nós ali, nosso chip ali, no nosso programa, quando Deus... Agora eu posso falar essa linguagem, né? Quando foi a linguagem... Quando o autor bíblico foi narrar como Deus fez o homem, como é que foi a criação, ele usou ali o barro, porque aquele povo era um povo que trabalhava com a cerâmica. Então ele disse assim, Deus juntou o barro e fez do pó, barro, o homem. E hoje eu posso dizer para você com uma outra linguagem, Deus quando nos programou, quando fez para nós ali aquele programa que nos deu a vida, Ele colocou ali dentro de nós um aplicativo chamado Sede de Deus. Nós temos dentro de nós um appzinho ali chamado Sede de Deus. Dentro de nós. E todos nós temos. Mesmo aqueles que não acreditam. Mesmo aqueles que se dizem ateus. Mesmo aqueles que acham que o universo existe assim por existir. Sem causa alguma. Simplesmente surgiu, apareceu do nada. Mesmo você. Lá dentro de você, lá na sua programação, no seu DNA, tem um app, tem um aplicativo chamado Sede de Deus. E você tem essa sede. E a gente vê por aí afora as pessoas procurando, buscando em vários lugares, em várias coisas. E muitas vezes se perde. E muitas vezes a gente vê aquela palavra, aquela frase que o anjo disse para Maria quando ela foi procurar o corpo do Senhor no sepulcro: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? E nós vemos um povo sedento de Deus, nós estamos aí e nós precisamos testemunhar que nós encontramos através da oração, com a nossa vida, que deve refletir aquilo que nós rezamos. Nós devemos testemunhar para essas pessoas que a sede delas só vai ser completamente saciada em Deus. Santa Teresinha, do Menino Jesus, diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Quem disse isso foi Santa Teresinha do Menino Jesus. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Diz para nós o Catecismo da Igreja Católica. Mas nesse programa, de modo especial, eu quero deixar assim gravado de verdade no seu coração duas coisas, duas realidades, mesmo, que podem muito, mesmo, transformar, mudar a sua vida. Mudar a sua vida. E a primeira realidade é a seguinte: nós somos capazes de Deus. O Catecismo da Igreja começa nos dizendo isso.
O primeiro capítulo do Catecismo, ele diz assim, o homem é capaz, aqui ó, capítulo 1, no parágrafo 27, o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus, aquilo que eu falei, não falei da minha cabeça, eu li. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdadeira felicidade que não cessa de procurar. Não são palavras minhas, está aqui escrito no Catecismo da Igreja, essa é a fé que nós professamos. Nós somos capazes, e é isso que eu quero dizer para você, aquilo que eu disse que nós, quando rezamos, falamos com uma pessoa, nós precisamos acreditar nisso, não somente nisso, mas que nós somos capazes de nos relacionar. Você, eu, nós somos capazes de ser pessoas orantes. Nós podemos ser seres orantes. Diferentemente dos animais, a gente até vê assim aos pássaros, né, quando cantam, louvam a Deus. São Francisco dizia, né, cantava aos pássaros, a irmã terra. São Francisco teve uma unidade com a natureza, mas nenhum tem consciência do seu Criador como nós temos. Nós temos essa consciência de Deus e nós precisamos pegar essa consciência de Deus e colocar em prática e orarmos, nos colocarmos na sua presença, buscar a presença de Deus, de verdade. Deixar assim um tempo, e aí entram as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, deixar um tempo para Deus, isso é tão real e verdadeiro que o Catecismo tem um capítulo falando exatamente sobre as objeções e as lutas para a oração, as lutas que nós temos contra a oração. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter de verdade, e que eu não quero que você esqueça nunca, é que nós somos, eu, você, nós, as criaturas, os filhos de Deus, somos capazes de Deus. Nós somos capazes de ser pessoas orantes, seres, homens, mulheres de oração. E essa é a vontade de Deus. E Deus quer isso para nós. Ele quer ter esta relação. Por isso ele colocou esse aplicativo Sede de Deus no nosso DNA ali, na nossa programação. É difícil, às vezes, a gente identificar quando aquele aplicativo é ativado, e a sede de Deus começa, às vezes a gente se atrapalha por causa do pecado, o vírus dentro do nosso DNA, na nossa programação é o pecado, que muitas vezes não deixa a gente identificar de onde vem, né? Como é que vem? Recém mesmo eu falava com a nossa programadora, a Flavinha, nossa editora, e ela disse assim, aconteceu um negócio no meu celular e eu não consigo mexer, não sei onde é, como é que entrou, como é que saiu, e muitas vezes a gente é assim, acontece coisas nos aparelhos, a gente não sabe onde é que é, acontece coisas dentro de nós, e nós não sabemos de onde vem. Vem uma sede, vem uma vontade, e nós não sabemos de onde é que é. Porque o pecado nos nublou, o pecado ele escurece a nossa visão, ele tira o nosso discernimento e nós não conseguimos interpretar aquela sede, aquele vazio, aquela, muitas vezes, uma angústia, alguma coisa que nós temos, que nós precisamos parar e voltar o nosso olhar para o Senhor. Voltar o nosso olhar para Deus. E aí nós encontraremos a paz, aquela que eu falei no começo do programa. O Catecismo diz assim, no parágrafo 2726, 27, 26, ele diz assim, no combate da oração, devemos enfrentar em nós mesmos e em nosso entorno algumas concepções errôneas sobre a oração. Alguns veem nela uma simples operação psicológica, outros um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Algumas ainda a reduzem a atitudes e palavras rituais. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer. Eles não têm tempo. Os que procuram Deus pela oração desanimam depressa, quando ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Nós devemos também enfrentar algumas mentalidades deste mundo, as quais, se não formos vigilantes, nos contaminam. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa a nossa consciência e o nosso inconsciente. Os valores de produção e rendimento, a oração sendo improdutiva é inútil. Quer dizer, eu rezo, as coisas não acontecem, então eu tenho que parar de rezar. Então nós temos diversos conceitos montados assim dentro de nós, que nós precisamos vencer esses conceitos
vencer esses conceitos e nos colocar, mergulhar no mistério de Deus, no mistério da oração. Mas é preciso que a gente tenha tempo para isso, lugar para isso. Durante a nossa novena de São Martinho, veio um sacerdote, se alguém lembrar o nome, por favor, aquele padre que o Padre Miguel disse que agora se tornou seu irmão mais novo, ele veio lá de São Sebastião do Caí, e ele testemunhou, assim, contou muitas coisas ali naquela missa maravilhosa que ele presidiu para nós, e uma delas ele disse assim, nós ficávamos no seminário, era um quarto pequeno, mas o nosso formador, nosso diretor espiritual disse assim, vocês têm que ter, mesmo nesse quarto, um lugar para cada coisa. Então ele disse assim, que ele tinha uma mesa que era para estudo. Naquela mesa ele só estudava. Ele tinha do lado daquela mesa um outro lugar onde ele montou um altar, colocou a cruz, colocou uma imagem do seu santo de devoção, imagem de Nossa Senhora. Aquele lugar era o lugar da oração. Do ladinho tinha a sua cama. A sua cama era o lugar de repouso. Por quê? Para ensinar, para educar o nosso intelecto, o nosso cérebro, nossa inteligência, que quando ele ia para a cama deitar, era o lugar de deitar. Não era lugar para ler um livro, era lugar para deitar e descansar. Quando ele ia para outra mesinha, onde estava o computador, estava o note ali, estavam os livros, já vinha a mensagem para ele, é hora de estudar. Quando ele tinha que fazer as suas orações, ele ia para um outro cantinho, separado de todos, e aí o seu cérebro já disparava. O aplicativo da oração já clicava ali, começava aquele encontro com Deus. E nós precisamos fazer assim. Claro que Deus é tudo, e quando Deus voltar, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, Ele vai ser tudo em todos. Mas Ele também está em todos os lugares. Sim, Deus é tudo, claro é. Mas nós precisamos dar tempo para Deus. A gente precisa dar o tempo para o Senhor. Nós precisamos organizar nossa vida de um modo que a gente tenha tempo para ter um encontro pessoal com Ele. Seja com a sua devoção, a oração do Terço da Misericórdia, o Terço da Providência, o Terço Mariano, o Rosário, a Lécio Divina, né, a leitura orante das Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos fazer, organizar essa disciplina, porque o Senhor Jesus, a oração é tão importante, eu escrevi ali enquanto eu preparava. 3 coisas. Primeira, Jesus orou. Ora, só por isso, só pelo fato de Jesus ter rezado, já era motivo suficiente para nós nos empenharmos na oração. A segunda coisa, Jesus ensinou a orar. Jesus ensinou a orar. Se a oração não fosse tão importante, primeiro é que Jesus não rezaria, e nós não leríamos na Bíblia que ele rezou, e ele não ensinaria a rezar. João Batista ensinou seus discípulos a rezar. Veja só, é a importância da oração na nossa vida. E nós precisamos, ter esse momento. São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, ele falava assim, ele falava do minuto heróico. Guarda isso para você, o minuto heróico. Sabe o que é o minuto heróico? É aquele minuto que desperta o teu celular ou o teu relógio que você marcou para despertar e você sai da cama. Esse é o minuto heróico. Ali você começa, aqui ó, um minuto heróico. Parece simples demais para se ter tanto impacto. Será que funciona? Existe um instante do cotidiano de absolutamente todas as pessoas que pode ser nada mais, nada menos que determinante para todo o seu dia. De todos e de cada um. Quer dizer, no fim das contas, é um instante que determina se nós vamos ter proveito naquele dia ou não. E aí ele vai falando, ó, São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, em seu livro Caminho, ele apresenta diversas reflexões breves, mas certeiras. E uma delas, ele fala sobre o minuto heróico. O minuto heróico é a hora exata de te levantares, disse São José Maria Escrivá, sem hesitar. Um pensamento sobrenatural e fora. O minuto heróico, aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. Esse minuto heróico nós podemos aplicar tanto para levantar, São José Maria Escrivá aplicava para sair da cama e começar o dia. E eu digo para você, o minuto heróico é aquele minuto que você vai colocar no planejamento do seu dia o tempo da oração. Você vai programar no seu dia, essa é a hora que eu vou rezar. E aí, quando tocar o celular, quando tocar o despertador, aquilo que vai sinalizar para você, aí entra o teu minuto heróico de parar o que você está fazendo e se colocar na presença do Senhor. E aí você começar a sua vida de oração. Esse vai ser o seu minuto heróico.
Se você não começou, se você já tem com outro nome, mas eu tenho minha rotina, levante as mãos para o céu, glorifique ao Senhor. Mas se você não tem, organize, disciplina. Não há como a gente ter vida de oração sem disciplina. Nós não podemos simplesmente assim esperar, não, eu rezo, quando me dá vontade, eu estou lavando a louça, estou rezando. Maravilha, maravilha. Se não me engano, foi Santa Teresa que dizia muita diferença em lavar uma louça e lavar uma louça louvando a Deus. Claro que tem enorme diferença. Mas você está lavando a louça. É preciso que a gente tenha um tempo para Deus. Este tempo para o Senhor. Nós precisamos dar esse tempo para Deus. Um livro maravilhoso, um livro místico de oração, Relatos de um Peregrino Russo, de um homem russo, e ele está lendo a palavra de Deus e daqui a pouco ele olha uma frase que toca o seu coração. E ele diz assim, a frase diz assim, uma frase de São Paulo, orai sem cessar. E aí ele entra e começa, mas como é que eu vou rezar sem cessar? Eu tenho meus afazeres, eu tenho minhas coisas. E ele vai, o livro é a busca. E como é que ele consegue? Vou dar um spoiler para você do livro. Com a oração do nome de Jesus. É só isso que eu vou dizer. Fácil de conseguir, procura, você encontra, é uma leitura tranquila, vou dizer para você aqui, não tem nem 150 páginas, 140 páginazinhas, com uma letra razoável, e você vai ler, e você vai ver um manual de oração. Reze. Nossa Senhora aparece em vários lugares, o que ela pede? Reze, reze, reze. Nós precisamos levantar um exército de oração, nós precisamos levantar um povo que reza, um povo que dobra os seus joelhos. E a segunda coisa, você lembra, né? Eu disse que eu ia falar duas coisas para ficar bem guardado no seu coração. Duas coisas para ficarem bem guardadas. A primeira coisa, que você é capaz de ter vida de oração. Que eu sou capaz de ser uma pessoa de oração. Nós somos, porque Deus colocou esse aplicativo em nós. O aplicativo Sede de Deus. Ele colocou. E de vez em quando ele está sempre ali pulando. O pecado nos impede de enxergar. Mas quando a gente consegue entender o que é, a gente vai responder aquilo que Santo Agostinho vai dizer assim, ó. Santo Agostinho diz assim, que a nossa alma inquieta está, enquanto não descansa em Deus. A nossa alma inquieta está, enquanto não descansa no Senhor. A primeira coisa é essa. A primeira coisa, nós somos capazes de Deus, de sermos pessoas de oração. E a segunda coisa que você não deve esquecer, a nossa oração sempre, absolutamente sempre, independentemente da circunstância que você rezar, sempre será uma resposta. Sempre Deus vai lhe chamar, vai me chamar para estar com Ele. Quando nós pensarmos assim, que não, agora eu vou por iniciativa própria, eu vou ali na igreja, vou ali no meu quarto, vou me colocar na presença de Deus. Quando você vai chegar ali, pensa que você está sozinho, agora eu faço o sinal da cruz e Deus vem. Não. Deus está por trás. E Deus está no íntimo do nosso desejo de oração. Ele é sempre Ele que vai nos atrair para estar com Ele. Então, nossa oração sempre será uma resposta, sempre será uma reação. A ação de atração é sempre de Deus. Ele é que vai nos atrair. Ele é que te atrai para estar com Ele. E eu vou dizer para você, eu vou dizer para ti, de verdade, estar com Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Organizar uma vida de oração é uma grande luta. Grande luta. Ainda mais assim, se vocês são jovens, gurizada aqui, né, o pessoal que está ali, lá, a nossa nova editora ali que está trabalhando, a Carolzinha, mais o Gustavo, mais o Cauã, olha, para a juventude é uma batalha. É uma batalha. Porque tem prova, porque está pensando na vida, porque está pensando aqui, tem 500 coisas a pensar, o que eu vou ser, com faculdade, Enem, e namorado, 500 coisas a pensar. Mas se da sua juventude você consegue se organizar para estar com o Senhor, olha a diferença que vai fazer na sua vida. Porque a gente sabe, eu digo para você com quase 50 anos, a batalha que é nos mantermos firmes, com horário, com disciplina. Mas às vezes a gente é só cumprir horário. Não tem problema. Não tem problema. A única oração que não tem valor nenhum diante de Deus é aquela que não é feita.
Guarda isso. A única oração, que não adianta nada, é aquela que não é feita. As outras, sabe, procurando se colocar na humildade da presença do nosso Deus, sempre com um sentimento de entrega, reconhecendo nele o Senhor. Ele é o Senhor. Ele vai te atrair para isso. Por isso, como diz a palavra, te atrairei ao deserto e te falarei ao coração. Como disse aqui Santo Agostinho, o nosso coração inquieto está até o momento em que repousa em ti, Senhor. Aqui, Santo Agostinho vai dizer assim: vós mesmo, Senhor, o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós. E o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Isso aqui está escrito nas Confissões de Santo Agostinho. Nos colocamos na presença do Senhor. Enquanto eu vou me encaminhando para encerrar o nosso programa, junto do crucificado, Jesus orou. Jesus ensinou a rezar. Jesus disse que quando nós rezamos, Ele está no meio de nós. Só por isso já seria motivo suficiente para nós nos empenharmos a ter vida de oração. Então nos colocamos na presença do Senhor e rezamos. Junto comigo eu te convido. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso programa. Muito obrigado para você que está compartilhando, mandando o programa para um monte de gente, está espalhando para lá, para cá. Muito obrigado mesmo, de verdade. Deus te abençoe muito, muito. Obrigado aos nossos colaboradores, você que reza conosco, você que torce por nós. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos caminhar juntos e vamos voltar o nosso coração para a oração, porque nós temos dentro de nós esse desejo, colocado pelo próprio Deus. Deus quer encontrar conosco, quer. Você pode, lembra disso. Você e eu, nós somos capazes de Deus. E Ele está esperando, sempre vai estar nos esperando. Deus te abençoe muito tua vida, tua família e até a semana que vem. Se assim Deus quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.